Lula é presidente da Venezuela. Alguns presidentes americanos chamam a capital do Brasil de Buenos Aires. Ou chamaram. Você ri, né? Mas é a mesma coisa que você ler um livro apócrifo e ter citações desse tipo. Outra coisa são os erros doutrinários que nós encontramos dentro dos livros apócrifos. Por exemplo, você tem nos livros apócrifos que estão aí listados, voltam um slide só, que aí você pergunta assim, por que a minha Bíblia é diferente da Bíblia dos crentes? Por que a Bíblia do católico é diferente da Bíblia do crente? É diferente como? O Novo Testamento? Não. O Velho Testamento? Não. Mas há um acréscimo dos chamados livros apócrifos. Agora, qual é o problema de não se aceitar os livros apócrifos? O problema é porque tem imprecisão histórica e outro problema é porque tem imprecisão doutrinária. Avança rapidinho aí para a gente olhar. Em Tobias 4:11, no livro apócrifo, que está anexado na sua Bíblia católica, diz, a esmola livra de todo pecado e da morte e não deixará cair a alma nas trevas. Ou seja, salvação não depende de Jesus, depende da esmola que eu dou. Porque a esmola livra da morte e é que apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Se eu for vender salvação na base da grana, aí dá para construir um bocado de coisa. Porque as pessoas querem pagar pela sua salvação. Só que Jesus disse que é de graça. As ofertas que você e eu damos na igreja, elas são uma expressão de amor e não um pagamento ou a compra de uma salvação eterna. Os livros apócrifos ensinaram isso. Tem outro? Tem? Outro, vamos ver. Segundo Macabeus 12:46. Presta atenção, outra doutrina, vê se vocês descobrem de onde veio. Santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. Eis porque ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem o quê? Será que isso bate com a promessa de Isaías 53, que o Messias, servo sofredor, morreria pelos nossos pecados? Claro que não. Será que bate com a doutrina neotestamentária que nos ensina que quem perdoa pecado é o Senhor Jesus pelo seu sangue derramado na cruz? Claro que não. Agora, você sabe o que é que aconteceu? Eu não vou citar aqui diversos exemplos que eu tenho de escritores, pais da igreja, que rejeitaram os livros apócrifos como inspirados. Porém, em 1546, presta atenção, quase 1000 anos depois que esses livros foram escritos, o polêmico e antirreformista Concílio de Trento da Igreja Romana considerou, declarou que os livros apócrifos eram canônicos e inspirados. A razão? Para justificar, obviamente, tudo aquilo que nós conhecemos ser a doutrina que nega a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a Igreja Romana acrescentou esses livros como inspirados, no mesmo nível dos restantes livros da Bíblia, sabe quando? Em 1546 depois de Cristo, no Concílio de Trento. Só mais tarde. E eu vou colocar aqui para vocês nosso íconezinho. 1546, por aqui, foi que a Igreja Católica, reagindo à reforma, porque Lutero, ao fazer a reforma, disse, esse negócio de comprar salvação na base da indulgência está errado. Salvação é de graça. Jesus já pagou o preço. Sola fide, só pela fé, sola graça. É graça de Deus, é de graça. Sola a Escritura, é só a Bíblia que é a autoridade final. A Igreja Católica reage à medida que ela, então, admite os livros apócrifos como de igual inspiração com os demais livros da Bíblia. Agora, presta atenção, o Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos citaram qualquer livro apócrifo. Então, nós temos aí um problema que não é o problema de Dan Brown, né? É um problema só de você conhecer melhor a sua Bíblia e fazer a boa diferenciação entre a Bíblia católica e a Bíblia
que nós chamamos Bíblia protestante, que na verdade é a Bíblia do cristão, né? Aliás, Jerônimo não admitia também. Então, o Velho Testamento, como eu coloquei aqui, foi formado até 400 depois de Cristo. Agora, deixe-me contar uma outra historinha para vocês. Quando os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro, a partir do ano 70, quando Nero põe fogo em Jerusalém, acusa os cristãos, dispersa o povo de Israel, o povo judeu, o judeu era muito criterioso na cópia e na transmissão da Escritura através dos seus escribas. Há toda uma cultura de cópia das Escrituras. Por volta do ano 500, mais ou menos, nós temos os chamados massoretas. Com medo de que o povo perdesse a pronúncia dos termos, das letras, das vogais, das consoantes, aliás, das consoantes, das palavras em hebraico, eles vocalizaram, colocaram vogais no texto hebraico, porque o alfabeto hebraico não tem vogal originalmente. Então os massoretas colocaram vogais, vocalizaram as palavras para que não se perdesse com o tempo a pronúncia. E eles foram então cuidadosamente copiando texto após texto, após texto, após texto, após texto, texto, durante muito tempo. E alguém disse assim, como Dan Brown, esse texto foi tão copiado que eu acho que já mudaram tudo. Então imagina hoje você pegando um texto dos massoretas aqui e dizendo, esse texto foi modificado durante muito tempo. Mas o que aconteceu? Em 1947, enquanto uns pastores estavam procurando aí suas crias, suas ovelhinhas, e uma delas havia entrado lá dentro de uma caverna, jogaram uma pedrinha e encontraram ali uma espécie de vaso com uns pergaminhos dentro. E lá estavam os chamados rolos do Mar Morto. Isto foi em 1947. Encontraram muitos textos, inclusive um texto inteiro do livro de Isaías. Aí qual é a dedução lógica? Se o texto foi pervertido, modificado durante todo esse tempo, e agora eu acho um texto que data, presta atenção, que data mais ou menos daquela época dos apócrifos, lá atrás, ou seja, eu tenho uma cópia que ultrapassou a linha do tempo e foi produzida. Eu posso voltar essa cópia e dizer, puxa, essa cópia sobrevive até hoje, foi produzida nesse tempo, quer dizer o seguinte, aqui eu tenho o autêntico, e aqui eu tenho aquilo que é a cópia torcida ou distorcida, como dizem. Então, o que aconteceu? Ao examinarmos os textos, principalmente o livro de Isaías, que é um bom parâmetro, porque foi encontrado o rolo inteiro do livro de Isaías, é maravilhoso ver como Deus preservou ao longo da história a sua palavra. E há uma incrível coincidência, e há apenas algumas discrepâncias em termos muito pequenos, em algumas letrinhas apenas, erros de copistas, mas na verdade o texto estava preservado por inteiro. E os rolos do Mar Morto deram autenticidade ao Velho Testamento. Louvado seja Deus por isso, né? Porque o nosso Deus é o Deus da história. Amém? Aliás, Dan Brown é tão estranho que ele pensa, que ele diz assim que os rolos do Mar Morto, a literatura de Qumran, ajuda a compreender como o cristianismo foi inventado por Constantino. Não tem absolutamente nada a ver, porque quando essa literatura foi produzida, Jesus nem havia nascido ainda. É bem estranho, né, o que ele diz em alguns lugares. E tem gente que crê ainda. Bom, então a Bíblia, segundo Dan Brown, como nós conhecemos hoje, é uma colagem composta pelo imperador Constantino. E agora eu quero passar rapidamente para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos que nos contam a história de Jesus. Esses 4 evangelhos foram produzidos mais ou menos 10 ou 15 anos depois da morte de Cristo. Então, mais ou menos aqui no ano 50. 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Lucas, o médico.